Olá, tudo bom? Agora ficou bem melhor, né? No fim eu comprei o programa. Até que eu gostei desse negócio de aula à distância. Lembrando que vocês podem deixar nos comentários as dúvidas ou mandar, se tiverem vergonha, alguma coisa, vocês mandam um e-mail para os monitores perguntando alguma coisa, se ficou dúvida, se quiserem esclarecer alguma curiosidade, tá bom? Nós vamos continuar com a introdução da biologia e o tema, agora esse segundo tema, que faz parte da segunda parte da primeira aula, seria métodos de estudo das células. Então, como eu disse a vocês, há várias formas de estudar as células, né? Há vários tipos de microscópios e há várias técnicas de microscopia. Basicamente, nós temos somente duas técnicas bastante utilizadas pelos microscopistas, né, na área da biologia principalmente. A microscopia óptica, né, que é através dessa luz comum. A microscopia que utiliza um outro tipo de luz, que é uma luz a laser, que é a confocal, e dois tipos de microscopia que utilizam elétrons, né, que é a microscopia eletrônica de varredura e a microscopia eletrônica de transmissão. Além disso, existe o microscópio de força atômica. Esse microscópio, além de registrar partículas, chega até registrar moléculas e átomos, né? Ele também é capaz de manipular moléculas e átomos, então ele, além de ser um microscópio, ele também é uma ferramenta para desenvolvimento de vários mecanismos de detecção de doenças, por exemplo, e de outras coisas. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Bom, então, como vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo de vocês, nós conseguimos observar, então, no começo parece um borrão. É natural que vocês não entendam muita coisa, né? Alguns sim, alguns entendem, alguns não, mas geralmente as pessoas veem isso como um borrão. Na verdade, isso é uma lâmina histológica fotografada à microscopia óptica, né? Então é uma micrografia do tecido cerebral, né? Então nós vemos aqui o neurônio, essa parte mais gordinha, que vamos dizer assim, ela é chamada de corpo celular. E umas partes finas que vão se afinando cada vez mais, que saem do corpo celular, são os dendritos. E aqui as partes mais longas e com o diâmetro aproximadamente igual em toda a sua extensão é chamada axônio. Mas isso nós vamos entrar em detalhes na histologia, ou um pouco mais, também na biologia celular. Bom, e essa parte aqui, essa mancha escura bem no meio desse corpo celular, são os núcleos dos neurônios. Daí essas pequenas manchinhas aqui, bolinhas aqui, como os estudantes falam no começo do curso, essas esferas aqui todas pintadas, são os núcleos de células especiais, né, que dão suporte ao cérebro e também nutrem e regulam os neurônios, como são as células da glia, que nós vamos ver isso aqui bem mais para frente, tá bom? Então, o neurônio ele pode se apresentar assim, mas ele também pode ser representado de outras formas, dependendo do microscópio que nós utilizamos. Existem também, a partir do conhecimento da estrutura das coisas que estão sendo observadas, por exemplo, como esse vírus, que é muito semelhante ao vírus desse Covid-19, ele pode ser reconstruído digitalmente, pode-se fazer uma reconstrução digital e uma arte digital dele, né? Nenhum microscópio vai dar com exceção do fluorescência, nenhum microscópio vai dar
vai fornecer uma imagem colorida do material, tá bom? As coisas não têm cores, tá bom? Que fique claro isso. Ele está dentro da célula, isso aqui é mitocôndria. Isso aqui são mitocôndrias. Eu não sei porque as mitocôndrias sempre são representadas de verde nos livros didáticos. Bem, aqui já no seu canto inferior esquerdo, nós temos a célula mais abundante do nosso sangue, né, que na verdade ela não tem núcleo, é nucleada. Nós somos exceções, porque a maioria dos animais possuem hemácias ou eritrócitos nucleares. Então, isso aqui foi colorido, né? Nesse caso pode-se dizer assim, colorido digitalmente em vermelho. E isso aqui aqui por exemplo, é uma microscopia eletrônica de transmissão, na figura B, onde nós conseguimos um limite de resolução muito grande. E aqui na figura A é a microscopia eletrônica, é a microscopia óptica, onde nós não conseguimos ver detalhes do que nós estamos vendo em B. Isso aqui é um testículo, né? Isso aqui é um estudo de testículo de peixe. E aqui, por exemplo, vocês veem aqui que nós temos as espermatogônias e elas vão se diferenciando até esse aqui demonstra o processo de espermatogênese e espermiogênese. E aqui já em microscopia eletrônica de transmissão dá para ver então toda a cabeça do espermatozoide, que é composta basicamente de DNA, né? O seu flagelo e a peça intermediária onde tem mitocôndrias. E aqui são cortes transversais do flagelo dos espermatozoides, e nós vamos usar muito o exemplo dos espermatozoides para falar sobre citoesqueleto. E também usaremos os neurônios, principalmente o axônio, para falar sobre o citoesqueleto. Aqui também, aqui seria o cariótipo de uma espécie, né? Aqui são os cromossomos, e esses cromossomos é o estado onde a cromatina está muito compactada, não funcional, para que as células possam se dividir, né? E ele aqui foi colorido digitalmente. Aqui seria a microscopia eletrônica de varredura. Vamos então para o próximo slide. A maioria das células, então, são invisíveis aos nossos olhos. A maioria porque existem algumas exceções, como umas células do cérebro, que são chamadas células de Purkinje. Elas têm 150 micrômetros de diâmetro, então a gente até consegue, com muito esforço, vê-la. Eu não, porque eu uso óculos, né? E esse óculos já não está dando mais conta, inclusive. Então, devido ao seu pequeno tamanho, são as menores unidades vivas estruturais do corpo humano. E são as menores unidades vivas quando o ser vivo é composto de uma única célula, né? Portanto, para estudá-las, há vários métodos e equipamentos científicos. Na biologia celular, utilizamos vários tipos de técnicas e microscópios, como eu já falei para vocês. Para refletir, quando eu coloco esse aviso aqui, aviso importante, é que é uma coisa que vocês precisam realmente construir esse conhecimento, consolidar esse conhecimento, e logicamente eu vou cobrar consolidação desse conhecimento. Então, a grande maioria das células são menores do que o nosso poder de resolução. Ou seja, o que é um poder de resolução? O poder de resolução é a capacidade que nós temos de diferir dois pontos separados através de uma determinada distância. O nosso poder de resolução, se eu não me engano, é de 2 milímetros. Ou 0,2. Agora eu fiquei em dúvida, eu preciso consultar, ou vocês consultem aí e depois me falem.
Então, logo ao longo da história do desenvolvimento científico, desenvolvemos técnicas e microscópios que possibilitam o aumento do nosso poder de resolução. Né? Há uma diferença dos conceitos poder de resolução e limite de resolução, que eu explicarei mais adiante. Porém, o que observamos, e isso é a pergunta mais filosófica, além da... Sempre, toda aula tem uma pergunta muito de cunho filosófico. Né? Porém, o que observamos representa a realidade de uma célula ou representa realmente uma célula? Né? Então, o que observamos ao microscópio realmente representa a célula como ela seria? Lembrando que para responder esta pergunta, que é para reflexão, nós precisamos voltar no slide anterior. Ou seja, dependendo das técnicas que eu utilizo, eu vejo a célula de uma determinada maneira, né? E unindo todas essas visões e todas essas técnicas e todos esses saberes, eu construo uma imagem, às vezes até uma imagem visual, né, da célula, mas será que realmente as células são o que representam os livros e as figuras? Então fica aí para ser refletido, tá bom? Bom, o tipo de microscopia utilizado nesse curso e na histologia utiliza o microscópio óptico. Eu não gosto do termo luz, mas também é utilizado, tá bom? Também são designados microscópios de luz e, portanto, nos concentraremos mais na prática e aprendizagem da microscopia óptica. Então, é um microscópio unilocular, né? Nosso microscópio utilizado é um microscópio binocular, porque tem esse binóculos aqui. É um microscópio muito bom, inclusive da Nikon. As lentes são de cristais e toda a engrenagem aqui é de ferro, não é de plástico, não. Então, é um equipamento caro que vocês têm que aprender a utilizar. E para aprender a utilizar, vocês precisam conhecer todos os componentes do microscópio e como eles devem ser manipulados. Então, essa seria a primeira aula prática que nós teríamos em laboratório. Nós iríamos aprender e treinar a utilizar o microscópio. Esses microscópios são muito caros, eles podem estragar com mau uso e, como eu já falei para vocês, nós estamos numa universidade pública. Esses microscópios aqui vão servir para os próximos que ingressarem aí no curso de biologia e outros cursos que os utilizam, né? Basicamente, nós temos aqui, então, a mesa, antigamente chamada platina. Aqui, se vocês, não sei se vocês conseguem ver através do vídeo, é uma presilha onde se coloca uma lâmina histológica aqui com um material a ser analisado. E aqui é a fonte de luz. Nesse momento, o que é importante saber? Que a fonte de luz, no caso da microscopia óptica, ela tem que atravessar o material e chegar nessa lente aqui, que se chama lente objetiva. Por que objetiva? Porque ela é próxima ao objeto que nós estamos querendo observar. Da lente objetiva, ela vai e forma uma imagem invertida nas lentes oculares, que é desinvertida em nossos olhos, lá na parede dos nossos olhos. Além de uma imagem invertida em um aumento maior. O aumento total das coisas que nós observamos ao microscópio vai depender do índice de aumento da ocular, que nesse caso é 10 vezes, e da objetiva que nós estamos utilizando.
Então, por exemplo, se a gente estiver utilizando uma objetiva de 10 vezes, nós multiplicamos 10 por 10, então estamos aumentando o objeto a 100 vezes. Mas tudo isso aqui, todos os componentes do microscópio, o macrométrico, que nós usamos só na lente de 4 vezes, e o foco fino, que é o micrométrico, que nós utilizamos em todas as outras objetivas, e todo o procedimento e conduta laboratorial com relação ao microscópio será realizado em aula prática assim que começarem as aulas. Mas ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Me mandem um e-mail ou mandem um e-mail. Eu prefiro que mandem e-mail para a monitoria, tá bom? O material, então, uma das propriedades do material que nós observamos em microscopia óptica ou de luz é que ele seja fino o bastante para que a luz o atravesse, porque se a luz não atravessar, a lente objetiva não vai captar, né, a luz emitida, né, ou desviada do material, e nada vai ser visto aqui na ocular, vai ser visto uma coisa escura, né, ou opaca, tá bom? O poder de resolução desse microscópio, ele vai, dos nossos que nós utilizamos em sala de aula, ele vai até a lente de 1000 vezes, 100 vezes, a lente objetiva de 100 vezes multiplicada pela lente de 10 vezes, então ele tem um poder de resolução de 1000 vezes. Nós conseguimos aumentar 1000 vezes a coisa observada. Tem uma série de cuidados, que eu vou passar a apostila da biologia celular para vocês, que vocês, além de terem o site da UFSCar, de terem o SlideShare, vocês têm uma apostila. E existe uma série de procedimentos que precisam ser tomados para ter cuidado ao observar, inclusive para evitar acidentes, né, em sala de aula. Por exemplo, a objetiva de 100 vezes é muito raramente utilizada na minha aula e deve ser sempre utilizada com óleo de imersão. As lentes objetivas devem ser sempre limpas, né? O microscópio tem que ser encontrado de uma forma e deixado na mesma forma que o encontrou. Mas nós não vamos entrar muito nesse detalhe aqui. Bom, aqui é só um exemplo de microscopia eletrônica de transmissão. Não se assustem, isso aqui realmente para muitos parece um rabisco, uma coisa totalmente surreal, um quadro abstrato, mas aqui seria uma porção da medula espinhal, né, da nossa medula espinhal. Aqui seria a substância cinzenta, onde nós encontramos vários corpos celulares de neurônios, e aqui a substância branca, onde nós encontramos vários axônios desses neurônios aqui. Então, nós começamos a entrar num assunto bastante delicado, principalmente na histologia, que é transformar uma estrutura de 2 dimensões e congelada no tempo, e além disso cortada em fatias, e as coisas não são simétricas, o cérebro de vocês vai ter que transformar isso numa coisa tridimensional, com movimento e uma série de habilidades que vocês vão ter que desenvolver ao analisar uma lâmina histológica, principalmente na histologia. Por isso que eu começo a análise de lâminas histológicas na biologia celular, porque sou eu professor da histologia, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura em ciências biológicas no diurno, né? Então vocês vão ter que me aguentar até o final do ano, né? Ou até, né, mais, né, por causa dessa quarentena. Aqui, por exemplo, as células, quando elas não são curadas, aí eu quero saber se vocês conseguem me responder por quê. Isso aqui são células da mucosa
bucal, da bochecha interna, né? Elas desprendem com muita facilidade e nós colocamos na lâmina. Só que nós não conseguimos enxergá-las sem algum tipo de tratamento. Então aqui é um microscópio, porque todas as células são formadas, como eu mandei aquele vídeo, se a maioria já viu o vídeo daquele professor que fala sobre os componentes atômicos, todas as moléculas são formadas por carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né? Então, e o problema é que esses átomos têm índices de refração muito semelhantes. Então, a luz não sofre uma distorção tão grande ao passar sobre o material. Então, existem formas de nós driblarmos isso para podermos enxergar as células. Esse, por exemplo, é um microscópio de contraste de fase. Ele tem na sua composição cristais que podem, anéis, né, que podem atrasar um pouquinho o índice de refração, que é muito semelhante, mas não é igual entre esses átomos, e daí você consegue enxergar essas células aqui, como se fossem tridimensionais. Nós temos a microscopia de contraste de fase, na verdade tudo que não brilharia brilha, e tudo que brilha fica mais escuro, como vocês estão vendo aqui. A microscopia de contraste de fase é muito usada para estudar procariontes, né, ou células organismos unicelulares ou muito pequenininhos, mas pluricelulares, e não só para estudar seu comportamento, mas também para verificar a sua taxonomia através da contagem dos cílios, etc, etc, né? Aqui nós também temos a mesma microscopia empregada na biomedicina, por exemplo, né? Aqui são as hemácias vistas ao microscopia de contraste de fase, e vocês podem ver aqui que aonde não brilharia, porque é mais denso, né? Está emitindo luz, né? Essa microscopia é muito útil nesse caso para ver as formas das hemácias. Nesse caso, o indivíduo é saudável, mas há casos, por exemplo, onde as hemácias têm um problema no seu citoesqueleto e ficam em forma de foice. O problema dessas hemácias em forma de foice é que elas ficam ineficientes no transporte de oxigênio, e essa é a famosa anemia falciforme. Também a microscopia ela pode ser utilizada em várias outras áreas. Aqui, como na geologia, existe uma microscopia chamada microscopia de polarização, onde cada cor, o geólogo sabe, por exemplo, qual é o minério ou qual a composição mineral desta rocha aqui. Eles têm que lascar a rocha com um equipamento especial, e elas vão ter que ficar bem fininhas mesmo. Lembrando, por que elas precisam ficar finas? Para a luz passar por aqui. Tá bom? Mas aqui é utilizado um outro filtro, que é um filtro polaroide, e que faz com que essas diferentes composições aqui dos minerais tenham uma determinada cor. Existe a microscopia a laser, ou seja, essa microscopia é chamada de confocal a laser. Nela, nós temos que utilizar marcadores, imunomarcadores, ou seja, substâncias que vão marcar especificamente um determinado elemento. Além disso, essas substâncias possuem ligadas a ela um fluorocromo. Por exemplo, então aqui vocês estão vendo o núcleo de uma célula, né? Essa célula aqui está marcada em azul, em azul, provavelmente foi curada por DAP.
é um curativo que se liga especificamente ao DNA. Aqui, delineando toda a célula, é um marcador de actina, e ele tem um fluorocromo vermelho, e provavelmente essas pintinhas aqui verdes são as mitocôndrias. A microscopia de confocal ela tem um poder de resolução bem maior do que a microscopia óptica. Mas dentro da microscopia óptica nós também temos a microscopia de fluorescência, que produz quase esse mesmo resultado, mas não com tanta definição assim. Na microscopia de fluorescência nós utilizamos luz, não laser, e cubos e filtros, né, que, como o próprio nome diz, filtram um determinado comprimento de onda, né? A gente pode usar o filtro vermelho, o filtro verde ou o filtro azul, dependendo da partícula do fluorocromo ligado ao que eu quero curar, né? Bom, aqui também é um outro exemplo, né, de microscopia. Aqui também é um microscópio confocal, e mostrando diferentes cores para diferentes tecidos, né? O bom do microscópio confocal é que você pode colocar uma estrutura viva, não nesse caso, e verificar. E também, no microscópio confocal, ele faz como cortes, como uma mini tomografia, e ele pode reconstruir o que está se observando em modelo de 3 dimensões. Já aqui é a famosa microscopia eletrônica de transmissão, onde os elétrons têm que passar também pelo material. O material ele é todo preparado, nós vamos ver isso em aula prática, porque eu vou explicar com muito mais detalhes, né? Isso aqui então é uma mitocôndria vista ao microscópio eletrônico de transmissão. Aqui são suas cristas, aqui a matriz mitocondrial, aqui o espaço intermembranoso, e aqui é um esquema da mitocôndria. Aqui é a microscopia eletrônica de transmissão, que eu também vou explicar para vocês. Ela também depende de elétrons, mas de uma outra forma. Isso aqui é um molde, na verdade, do vírus, não é o próprio vírus. Isso aqui é um bacteriófago, um vírus específico que parasita bactérias, e nessa microscopia nós podemos observar então partículas virais. Vocês veem que o poder de resolução dela é muito maior, né, do que a microscopia óptica, que nós não conseguiríamos ver esse vírus com tantos detalhes assim, sua cápsula viral, etc. E aqui a microscopia óptica ou de luz, também nós podemos observar organismos vivos. Aqui é um neutrófilo, e aqui são bactérias, e aqui são células do sangue. O neutrófilo está correndo atrás dessa bactéria, não sei se vocês estão vendo, vai ter uma hora que ele vai pegar e vai fagocitar essa bactéria, e já era uma vez essa bactéria. Os neutrófilos são as células são os soldadinhos de defesa mais abundantes do nosso organismo, e eles representam a primeira linha de defesa do nosso corpo, fagocitando micro-organismos que porventura entrem no nosso corpo. Então, novamente, as bactérias aqui tentando fugir, mas o neutrófilo rapidinho, através de movimentos por diapedese, que se chama, né, ele vai mudando todo o seu esqueleto, vai conseguindo percorrer a célula e englobar esta partícula aqui, que é uma bactéria. Então, nesse exato momento, deve com certeza estar acontecendo isso no seu organismo, porque se não estiver acontecendo isso no seu organismo, alguma coisa pode acontecer de grave. É muito impressionante esse vídeo, eu gosto muito dele. Aqui é a mesma coisa, só que em um aumento menor, ou seja, numa menor escala. Aqui é um parasita
sendo totalmente atacado por neutrófilos aqui, por células de defesa do organismo. Olha aqui, o parasita vai ser totalmente fagocitado e decomposto, como está aqui do lado. Aqui era um parasita que já está sendo totalmente fagocitado e decomposto, né, por essas células do sistema imune que nós temos, né? Isso é visto através de gravações de culturas, né? Através da microscopia óptica ou através de lupas especializadas, estereomicroscópios, que a luz daí não incide, ela incide sobre o material. Mas é muito bonito isso aqui. Então, como analisaremos micrografias eletrônicas de transmissão ao longo do curso, é de fundamental importância vocês distinguirem esses conceitos de microscópio óptico, que se utiliza de luz, e microscópio eletrônico de transmissão, porque há muitas figuras nos livros, e de varredura também, que são a microscopia eletrônica, que se utiliza de elétrons, tá? É um tipo especial de elétron, não é todo elétron que é utilizado aqui. Há todo um procedimento para ser feito, que é feito para a análise do microscópio eletrônico, e há todo um procedimento para análise da microscopia óptica, que nós vamos ver em aula prática. Eu tenho mais tempo e também tenho mais recursos pessoalmente para explicar para vocês a diferença entre esses dois microscópios. Tá bom? Então, há vários outros tipos de microscópios e microscopia. Todavia, nesse momento, vamos nos concentrar nesses três tipos. Na verdade, então, no de luz e no eletrônico, né, que utiliza elétrons. Os microscópios que utilizam elétrons podem ser de transmissão, varredura. O de transmissão nós temos que fazer fatias, igual fatias de queijo, como nós fazemos no microscópio óptico, mas essas fatias de queijo são separadas de forma diferente, são preparadas de forma diferente. Já no microscópio eletrônico de varredura, nós não precisamos fatiar as estruturas, mas nós vamos ver isso com mais profundidade nas aulas presenciais, quando elas ocorrerem, né? Tá bom? Então, a aula de hoje acabou. Então, seria o que eu daria, o conteúdo que eu daria na parte teórica para vocês no primeiro dia de aula. Daí nós iríamos dar um intervalo de 10 minutos e partiríamos para a prática, onde eu iria explicar toda a parte de manipulação do microscópio, de luz ou óptico, né? E também ia falar um pouquinho da utilização dos corantes hematoxilina e eosina e explicar toda a técnica do microscópio eletrônico de transmissão e varredura. É claro que de uma forma que vocês possam entender, de uma forma bem didática, né? Porque nem eu mesmo sei toda a física, os processos físicos que envolvem todas essas lâminas aí, mas nós entenderíamos os conceitos. Tá bom? Espero que tenham gostado. Novamente, eu desejo a vocês tudo de bom. Espero que nós vemos nossa senhora, eu espero que nós possamos nos ver bem em breve. Muito obrigado.